Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Dental Unit Podcast. E esse podcast é facilitado por mim, Tatiana Deliberador, e pelo meu grande parceiro, Christian Jarry, que fala diretamente da Suíça. Tudo bem com você aí, Cris? Oi, Tati, aqui tá tudo beleza. Eu tô empolgadão porque nós vamos falar sobre um tema que tira o sono de muito dentista, que é responsabilidade civil. Afinal, a odontologia tem obrigação de meio ou obrigação de fim? E se obrigação de fim, a gente é obrigado a dar garantia? Se sim, por quanto tempo? O que a lei fala sobre isso? E o termo de consentimento, afinal, ele é carta branca para tudo? Afinal, o paciente assinou, problema resolvido? Não é bem assim. É exatamente isso que nós vamos conversar hoje, não é, Tati? É isso aí, Cris. Hoje nós temos um convidado especial. Ele é advogado, o Dr. Pedro Amado dos Santos, que é especialista em direito médico e responsabilidade civil. Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui e eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai contribuir muito para os nossos colegas na área da odontologia. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, Cris. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, para a gente compartilhar um pouco da experiência do direito aplicado dentro da odontologia. Eu tenho certeza que esse quadro já é um sucesso. Agradeço demais o convite do Cris. Hoje, aqui, o Distrito Federal está um pouquinho triste, porque ele era o nosso perito aqui no tribunal. Tenho certeza que está todo mundo bastante triste com a saída dele aqui do Distrito Federal, mas foi por uma boa. Doutor Pedro, para a gente começar, dentro das várias facetas do direito, das várias áreas, o que levou você a escolher e trabalhar com direito médico? Eu sou um paranaense e muito jovem fui para São Paulo. E nos 15 anos que eu fiquei em São Paulo, já na época de faculdade, eu percebi que essa seria uma área promissora. Antes mesmo de terminar a faculdade, eu já percebi que isso seria uma área promissora e que certamente no futuro haveria essa necessidade de profissionais atuando nessa área do direito voltado para a área da saúde. E aí acabou que, a convite de algum amigo, eu vim para Brasília, local onde eu estou há 16 anos, trabalhando com direito médico. Então, realmente, a escolha por atuar nesse campo do direito foi por uma questão de mercado, foi uma visão de mercado. Desde lá de trás eu percebi que havia essa necessidade e aí eu me especializei dentro dessa área. Em Brasília, a gente sempre se sentiu muito bem orientado por você. Você é um excelente profissional. E exatamente o tópico de hoje, ele é tão abrangente que nós vamos dividir em algumas partes. A parte 1, no contexto de prontuário clínico, o Código de Defesa do Consumidor e termo de consentimento. Você sempre reforça a importância de um bom prontuário clínico, bem detalhado, sempre assinado. Qual que é o papel dele e se de fato ele tem um papel fundamental numa decisão jurídica? Ô, Christian, essa é uma pergunta de milhão, viu? Uma pergunta muito boa. Olha só. O termo de consentimento informado, ele faz parte do prontuário. Um prontuário bem elaborado, bem escrito, bem detalhado, ele tem várias funções. A primeira delas é você documentar tudo aquilo que você fez e uma continuidade no tratamento, seja com você, seja com outro profissional. É fundamental que esse prontuário seja bem detalhado. O termo de consentimento informado, ele não tem que ser apenas escrito, mas também verbal. Por que escrito e verbal? Você explica para o seu paciente tudo sobre aquele tratamento, pré, intra, pós, alternativas interessantes sobre aquele tratamento. Só que aquilo que verbalmente é dito, às vezes o paciente esquece, às vezes o dentista esquece, não fica documentado. Então, num eventual processo judicial, o que vai ser aquela pedra que vai dividir o rio é esse documento escrito. A sua defesa, num processo judicial, quando acontece, ou num procedimento administrativo, ou CRO, é o seu prontuário. O paciente vai chegar lá e ele vai dizer o que ele disse. Você vai dizer o que você disse. E aí vai ficar assim uma palavra, um contra a palavra do outro. E aí
é que entra o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é mais ou menos assim. Na dúvida, vamos favorecer o paciente. Então, um prontuário bem detalhado, bem escrito, bem documentado, ele é a salvação do profissional no eventual processo judicial. Sem falar nas importâncias demais, como é o caso de continuidade no tratamento. Ô Pedro, mas no prontuário em si, tá lá o prontuário, eu como profissional posso escrever o que eu quiser, certo? E, e que ponto isso me tira da forca, por exemplo? Porque tá lá, eu coloco no prontuário, o paciente assina do lado, o paciente é leigo. Como fica essa história? Olha, Cristian, nós acredita o paciente que todos os profissionais que estão ali atuando, ele está de boa fé. Ele está de boa fé, trabalhando. Então, você vai lançar o prontuário aquilo que efetivamente está sendo realizado. O paciente veio, não veio, faltou. Os procedimentos que foram realizados, acredita-se que de boa fé, aquilo ali está sendo lançado corretamente. Já houve casos em que esse prontuário ele é alterado, coisa que a gente não aconselha. Às vezes o paciente fez todo um procedimento, o prontuário não ficou bem elaborado, e aí, em uma eventual discussão acerca daquele procedimento, o profissional vai alterar o prontuário. Isso não deve acontecer. O correto é agir de boa fé. A relação é uma relação de transparência. Dentista-paciente é uma relação de transparência. Então, por que não documentar aquilo que efetivamente está sendo feito? Permita aqui fazer um comentário. Você foi meu dentista durante muitos anos. Quantas vezes eu sentei ali e você, Pedro, vamos fazer isso, documento, colocou no prontuário, tudo certinho. É uma relação de transparência, e por que não fazer isso desse jeito? E acredita-se que de boa fé o profissional vai lançar realmente aquilo que está sendo feito lá no prontuário. E Pedro, do ponto de vista legal, prontuário físico ou eletrônico, tanto faz hoje, né? Hoje em dia tanto faz. A questão de um prontuário, assim, é muito prático hoje você ter um prontuário eletrônico, né? Assim, a gente... você tem uma clínica, 1 ano, 2, 3, 4, pensar que não, com 20 anos você vai precisar alugar uma casa para você colocar os seus prontuários. Então, assim, o que a gente aconselha é faz um prontuário eletrônico e faça 2 backups. Faz o backup e depois faz o backup do backup. De preferência, deixa em lugares diferentes. Deixa na clínica, leva para casa. Não ocupa espaço, você pega uma HD gigante e você coloca tudo ali. Você precisa ter acesso a esse prontuário, você tem acesso de onde você estiver. A guarda disso é mais fácil. Com o tempo, ele não deteriora, não estraga. Você tem que guardar esse prontuário por um longo período. Então, é muito mais fácil você guardar ele de maneira eletrônica do que o armazenamento físico, né? Então, a gente entende que o prontuário eletrônico pode ser dos 2 jeitos, sem problema. Mas o prontuário eletrônico a gente entende que é o caminho. É o caminho, né? Uma pergunta rápida aqui. Ainda no prontuário, já que o paciente vai ter que avalizar cada um desses procedimentos, a gente precisa colocar numa linguagem pacientês, que é digerível, que ele vai entender que o que ele está assinando condiz com o que foi feito, ou a gente diz no nossos jargões odontológicos mesmo e está tudo certo? Olha, Cris, deixa eu te falar. Você tem a opção de colocar no seu linguajar da área da profissão, ou não. Às vezes você vai conversar com um advogado, às vezes é até ruim o diálogo, porque o pessoal fala que nós temos um juridiquês. Então, eu, Pedro, adoto para a minha vida, e no trato e na conversa com as pessoas, usar o mínimo possível de juridiquês. Assim, simplifico a fala, às vezes eu explico o que diz a lei, mas não coloco aquilo que está na lei. Então, eu entendo que para o leigo, você conversando numa linguagem mais simples, ele compreende você melhor. Então, se você tiver condições de fazer um termo de consentimento informado de maneira que seja um linguajar mais simples e mais fácil de o paciente entender, é mais fácil. Você percebeu que quando você entra num avião, toda vez você assina um termo de consentimento informado e não percebe? Você assina. Olha, em caso de despressurização da cabine, máscara cairão. Se cair na água, você retira o assento. Olha que
jeito bacana que o pessoal coloca todo mundo para assinar o termo de consentimento informado, não tem nenhuma questão técnica. É muito simples o que eles falam ali. Então, o ideal seria que coloque uma linguagem que a pessoa tenha condições de entender bem, dar um aceite naquele documento. E assim, e com um período assim de preferência, num período assim de reflexão. Por exemplo, eu lembro que nós fizemos uma cirurgia, uma determinada oportunidade. Mas a gente agendou essa cirurgia. Eu não cheguei lá e você já realizou esse procedimento, você agendou. Então, o ideal seria, decidiu pela realização do procedimento, coloca o paciente para levar o termo de consentimento e ficar documentado. O paciente levou o termo de consentimento no dia 1º. A cirurgia vai acontecer no dia 10, no dia 15, o paciente trouxe o termo de consentimento informado. Porque nessa fração, aí ele teve tempo de refletir se realmente era aquilo que ele gostaria de submeter. Esse período de reflexão, ele é importante. Se é um caso de urgência ou emergência, o termo de consentimento é dispensável. Mas se for um procedimento normal, de rotina, um tempo, é ideal e preferível que tenha esse período de reflexão. Ah, que legal. E falando em termo, Pedro, tem 2 termos que chamam obrigação de meio versus obrigação de resultado. Explica para quem está nos escutando qual é a diferença entre um e outro e como que isso pode afetar a responsabilidade do profissional no dia a dia. Mas é uma pergunta também realmente muito boa. E a gente se depara com isso no dia a dia muito. E no atual momento que caminha a humanidade, a gente tem visto mais ainda. Porque, assim, há uma busca um pouco mais elevada atualmente por procedimentos estéticos do que nós tínhamos anteriormente. Há uma busca, assim, por essa jovialidade e uma busca bastante intensa hoje. Então, essas obrigações de resultado, ela ganha bastante espaço. De uma maneira, assim, vou tentar explicar de uma maneira simples e didática. Todas as vezes que você tiver um procedimento, e esse procedimento ele não for um procedimento estético, ele é um procedimento curativo, que ele é para resolver um problema que não é estético, a gente está falando que isso ele seria uma obrigação de meio. Se o problema é estético, se aquilo que vai ser realizado ele é estético, aí a gente está falando de um resultado. E quando você vem para um processo administrativo ou judicial em que se discute isso aí, ganha muito espaço daí a documentação que você realizou. O paciente ele buscou o profissional para fazer um procedimento e aquele procedimento ele é bastante estético. Olha, por que não tirar foto, fazer um termo de consentimento informado, bem feito, explicando que aquilo ali ele pode chegar a um resultado X, mas pode não atender as expectativas do paciente. A gente tem o problema hoje, por exemplo, de rinoplastia. A pessoa chega, olha, eu vi aquele nariz e eu quero algo parecido, mas não será possível do ponto de vista profissional você ter aquele nariz naquelas condições. Então você fotografa, você documenta, tudo explicando para o paciente que aquilo ali não vai ser possível. É absolutamente normal as pessoas fazerem um procedimento e depois pegar o dinheiro de volta. Você me prometeu isso e você não conseguiu esse resultado, logo eu quero meu dinheiro de volta. Se você tiver isso totalmente documentado, que você informou que o resultado versus expectativa são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a expectativa do paciente, outra coisa é o resultado que você pode chegar. E isso tem que estar documentado. Então, a responsabilidade ela vai ser de resultado quando o profissional se compromete com o resultado de ter aquele procedimento e apresentar aquele resultado final de preferência estética. E esse registro é no termo de consentimento, o ideal. Documentar o prontuário, documentar no termo de consentimento. E uma coisa muito comum que às vezes passa batido aí a gente já vai
avançar um pouquinho aonde o paciente ele tem uma culpa exclusiva do paciente. Se o paciente ele tinha que obedecer os retornos, a indicação do profissional, ó, você tem que fazer essa dieta, você tem que tomar essa medicação, você tem que fazer esse procedimento, você tem que ter esse retorno. Se o paciente, ele tem que ter um retorno com tal dia e ele não apareceu, assim, é muito comum o profissional, não apareceu, não apareceu. Mas qual é o correto? A gente tem secretárias para essa finalidade, para nos auxiliar, para ajudar. Ligar para o paciente, olha, hoje era a sua consulta, você não veio. Aconteceu alguma coisa? Ele vai dizer, anotar no prontuário. Consulta do paciente Pedro, ele não compareceu, entramos em contato por telefone, ele disse que vai retornar tal dia, a consulta foi agendada para outro dia. Essa ausência dele nesse atendimento, é importante que você lance isso. Porque se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, você está resguardado dessa ausência dele no atendimento. Então, é importante isso, ligar, entrar em contato, informar no prontuário que o paciente voltou à consulta, porque se aquela consulta era importante, dado o tratamento que ele foi submetido, você já está documentando. Está respaldado. E sabe que isso é uma coisa que as pessoas não têm o hábito de fazer, anotar no prontuário que o paciente faltou. Exato. E assim, e o prontuário, ele é a sua ferramenta, ele é a sua defesa. Quando você tem um questionamento, mas eu falei, mas eu lembrei, imagina, no consultório de vocês, você atende 5, 10 pacientes hoje, 5, 10 pacientes amanhã, 50 depois da manhã, aí passam-se 5 anos, que é um prazo, uma pessoa pode entrar com ação até 5 anos, a partir do conhecimento do problema, você nunca vai lembrar, às vezes, do que deu, o que aconteceu com aquele paciente. A não sei se foi um caso específico, alguma coisa aconteceu, que você lembra, senão você não vai lembrar daquele paciente. A sua salvação é um prontuário. Bem documentado. Esse é o caminho. E com relação, você colocou algumas situações aqui, e você falou a importância do prontuário, antes disso do termo de consentimento assinado, e nessa equação, o Código de Defesa do Consumidor, a obrigação, vamos supor, obrigação de fim, tem ali uma linha meio sinuosa ou ela é preta e branca no que diz, por exemplo, vamos pôr uma situação do dia a dia. Nós fizemos uma restauração no seu molar, né? Então ela está ali, o que a lei diz? Eu tenho que dar garantia disso, por quanto tempo, se eu informo, ele não vai durar a vida inteira, basta, ou o Código de Defesa tem alguma linha ali que a gente não sabe? Olha só, o Código de Defesa do Consumidor, ele está lá no artigo 6º, ele fala assim que é um direito do consumidor ele ter a informação livre, esclarecida e bem informada. Havia uma discussão se a relação entre dentista e médico seria uma relação de consumo ou não. Hoje está pacificada, é uma relação de consumo. Se é uma relação de consumo, o profissional da saúde ele tem que ser totalmente transparente, ele tem que cumprir o que para o direito é o princípio da informação adequada e clara. E a informação adequada e clara, ela não tem que ser apenas verbal, ela tem que ser também escrita. A lei, ela não especifica qual é o prazo que você tem que dar para um determinado procedimento. Assim, porque as situações nas quais é uma relação de consumo, elas são infinitas. Procedimentos odontológicos infinitos. Então, quando a pessoa realiza um procedimento, a lei não diz, olha, esse é um prazo específico, esse é um prazo específico. Agora, pelas regras do cotidiano, quando você faz um determinado procedimento, espera-se dele que ele tenha um tempo mínimo. E quem vai dizer se ele teve um tempo mínimo, se ele não teve um tempo mínimo, se ele está adequado ou não, é um perito. Você já pegou vários processos aqui do Distrito Federal, na época que você atuava como perito, você vê que, assim, que como perito, você vê que o juiz ele não conhece. Você pode até ter um juiz que é dentista e juiz ao mesmo tempo, mas ele não vai se valer dos conhecimentos dele da odontologia para ele julgar o processo. O que ele vai fazer? Ele vai enviar um perito. E aí esse perito é quem vai dizer para o juiz se aquele procedimento estava correto, se foi adequado, se era aquilo mesmo que se esperava do procedimento, ou se houve alguma falha naquele atendimento. Invariavelmente, o juiz ele vai julgar com base naquilo que o perito fornecer a ele. Veja bem,
o juiz não está obrigado a julgar conforme foi o laudo do perito. Ele não está obrigado. A gente tem vários casos em que o juiz julgou em sentido contrário à prova pericial. Mas, invariavelmente, o juiz vai ir com base no laudo pericial. Porque o perito ele vai dar subsídios para o juiz entender se aquele caso foi bem conduzido ou não. Se era aquilo que se esperava daquele procedimento ou não. Durabilidade, produto utilizado. Se o profissional era competente para fazer aquilo. Se ele foi prudente para fazer aquilo. Se ele não foi negligente para fazer aquilo. E a informação importante é: todas as vezes que o juiz ele nomeia um perito, as partes que estão também envolvidas no processo, elas podem, e nós entendemos que elas devem nomear um assistente técnico. O juiz nomeia um perito e a parte que está sendo processada, ela nomeia um assistente técnico. Por quê? Na perícia, quando tiver que avaliar esse paciente, o perito vai pedir que o paciente vá até o consultório. Chegar, o perito vai avaliar o paciente. É importantíssimo que as partes estejam assessoradas de um assistente técnico, que é até um mercado de trabalho muito interessante. Você atuar como assistente técnico em processos judiciais é um mercado muito interessante e que vale a pena. A gente tem vários colegas da odontologia e médicos que a gente tem no portfólio aqui no escritório, que quando tem um determinado processo relacionado àquela atuação, a gente vai atrás do assistente técnico, que a gente tem mais, esse aqui entende bem dessa área, vamos atrás desse assistente técnico. É um baita do mercado. Pedro, para arrematar essa primeira parte, prontuário, código de defesa, por exemplo, eu compro um carro, tá ali preto e branco, 5 anos de garantia ou 100 mil quilômetros. Agora, com todos os procedimentos odontológicos, a gente não pode dar um manualzinho e falar 5 anos ou 100 mil mordidas aqui. Tem algum meio termo, algum bom senso, ou é sempre caso a caso? Ô, Christian, quando você vai fazer um procedimento, por exemplo, se você vai fazer semestralmente, eu costumo fazer ir no dentista, olha, verifica, vê como é que tá, se precisa fazer alguma coisa. Tá. Então, na minha cabeça, semestralmente, eu devo fazer isso. Quando você coloca qualquer tipo de procedimento, o dentista, ele sabe. Ele tem uma expectativa de quanto tempo aquilo pode durar, a depender do material que ele está utilizando. Então, seria de bom tom ele anotar no prontuário, coloquei tal procedimento, ele tem que colocar, isso aqui tem um prazo de 6 meses, de 8 meses e tal, mas ele especificar tudo sobre aquilo que ele fez, documentar. Se amanhã ou depois teve algum problema, às vezes o problema não é dele, às vezes é do fabricante, às vezes é do importador, porque existe uma coisa na relação de consumo, que uma coisa é chamada defeito, outra coisa é chamada vício. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. É um pouco técnico. Eu vou tentar exemplificar. Olha só, você chegou na sua casa e aí você fala assim, hoje eu vou fazer um macarrão. Nossa, hoje vou fazer um macarrão. Aí você chega lá na geladeira, abre a geladeira, pega lá um extrato de massa de tomate. Aí na hora que você abre o extrato de massa de tomate, você olha, tá estragado. Vou ficar sem o macarrão. Isso é um vício. O produto, ele tá viciado. Aí outra situação hipotética. Você pegou, abriu a massa de tomate, não viu que ele estava estragado, e você misturou no macarrão, comeu e teve uma intoxicação alimentar. E foi parar no hospital e ficou ruim, complicou. Aí é um defeito. Então, o defeito, ele é um agravamento do vício. E para o direito, nem sempre quem está naquela primeira linha de frente ali responde, porque tem coisas que quem responde tem gente que responde pelo vício e tem coisas que respondem pelo defeito. Se você, por exemplo, foi lá e colocou um implante, você pegou, foi colocar um implante, e aquilo aí tem um problema. Às vezes o problema não é do dentista, e sim do fabricante. Por isso a importância de você documentar isso muito bem feito, prazo. Não há necessidade de colocar um prazo, mas você colocar as especificações, tudo. Porque às vezes a sua saída, ela não está na defesa de mérito em si. Em si, outras questões paralelas. Por exemplo, isso houve um defeito, houve um vício, quem é que responde pelo quê? É a situação, por exemplo, de um dentista estar trabalhando na rede pública de saúde, cometer uma falha, a pessoa acionar o dentista, não pode acionar o dentista, ela tem que acionar o Estado, o município, a União,
e só depois vir com ação regressiva ou ente público contra o profissional. Então, a caso de caso. Cada caso é um. Bom, Pedro, agora vamos entrar numa segunda parte. Você já falou um pouquinho, mas vamos aprofundar. É sobre processos e prova judicial. Então, digamos que eu recebi uma ação judicial, né? Um paciente resolveu entrar com uma ação contra mim, por um procedimento que ele não concordou com o resultado, né? Então, vamos pensar que é uma obrigação de resultado. O que deve ser provado? Quem tem essa obrigação de provar? Se o paciente entrou com a ação contra mim, eu que tenho que provar que eu fiz o certo ou o oposto num processo? Olha só, a primeira coisa que você tem que pensar quando você receber um processo judicial é você não se apavorar. Na hora que você receber um processo judicial, você pega e leia atentamente aquilo que você recebeu. Olha só, eu sei que é difícil manter a calma quando você recebe uma citação, mas é essencial que isso ocorra. E você leia atentamente aquilo que você recebeu. Porque naquele documento que você recebeu está informando provavelmente duas coisas. Ou para você comparecer numa audiência, ou para você apresentar a defesa. Ah, certo. Provavelmente você terá no mínimo 15 dias úteis pela frente. No mínimo 15 dias úteis pela frente. Não é tempo para você calmar o coração, ler 2 ou 3 vezes, procurar um profissional competente para te ajudar, para você fazer uma defesa bem firme, bem sólida, bem feita. Como é uma relação de consumo, a relação entre dentista e paciente, o direito, ele diz que acontece aí algo chamado inversão do ônus da prova. Uhum. A regra geral é quem alega, prova. Em se tratando de uma relação de consumo, há um entendimento consolidado, jurisprudencial, de que é o profissional da saúde, é a clínica, quem tem que provar que não errou. Então, o ônus da prova é do profissional, é da clínica. É ele que tem que provar que não errou. Certo. E aí isso implica, por exemplo, no pagamento de uma perícia. Uhum. Para você, às vezes, comprovar que você não errou, você vai ter que fazer uma perícia. Eu vou ter que contratar um perito, né, para ele dar um laudo. Mas digamos assim, ó, um exemplo bem prático. Digamos que é uma paciente que fez um enxerto há 4 anos atrás, e ela falou que esse enxerto não deu certo. Como que um perito vai avaliar clinicamente um procedimento que foi feito há 4 anos atrás? Aí encontra espaço para o prontuário. Se faz, por exemplo, 4 anos. Assim, é um tempo considerável, 4 anos. O assistente só vai restar o que é documento mesmo. Porque o organismo sofre um processo de remodelação e tudo mais. Não, e bem, assim, não é apenas 5 anos. A lei fala que são 5 anos a partir do conhecimento do fato. Certo. Se houve um problema e descobriu-se esse problema daqui a 8 anos, é a partir de 8 anos que começa o prazo prescricional de 5. Ah, ok. E assim, uma informação muito importante. Estamos quase na iminência de deixar de o oficial de justiça procurar a gente. Eu recebi um R para a citação. Hoje, por lei, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todas as pessoas jurídicas, elas são obrigadas a cadastrarem o endereço judicial eletrônico. Você tem que entrar no site do Conselho Nacional de Justiça, cadastrar o seu endereço eletrônico do CNPJ, porque as citações, elas não serão mais recebidas por AR ou por um oficial de justiça na sua clínica. Você vai receber um e-mail, ela vai receber um e-mail. Então, é obrigatório para todo esse cadastro. Olha, eu não sabia disso. Mas pode ser, é só pessoa jurídica no CNPJ ou pessoa física também faz o cadastro? Sim, essa obrigação, ela é só do CNPJ. Ela é obrigada. E assim, se você não faz o cadastro, às vezes tem um processo correndo contra a clínica e a clínica não sabe. Por quê? Porque já é de lei. É obrigado a fazer isso. Então, se você não tem um cadastro, o processo está correndo, está rolando,
pensar que não chega a sua conta para você pagar e você não se defendeu. Olha aí, pessoal, isso é bem importante, hein? Aqui quem está nos ouvindo, aonde que faz o cadastro, Pedro, para quem tem CNPJ? No site do Conselho Nacional de Justiça. E é o cadastro do domicílio judicial eletrônico. E, assim, isso serve para os processos cíveis e serve também para os processos trabalhistas. Existe a necessidade de cadastro das empresas no site do Tribunal de Justiça do Estado relacionado à arte trabalhista também. Uhum. Então o oficial de justiça não vai precisar ali ficar fantasiado de xaxim, esperando o dentista sair do consultório. Christian, isso está na eminência de extinguir. Hoje já é obrigatório. É obrigatório. E só para a gente fechar essa parte 2, Pedro, explica para o pessoal qual que é a diferença entre processo civil, criminal e administrativo. Olha só, em razão do mesmo fato, o profissional dentista pode ser responsabilizado em 3 processos. Você pode ter um processo criminal. Se aquele fato caracterizar um processo criminal, ele pode responder um processo criminal. Se ele caracterizar uma falha no procedimento que gerou um prejuízo para o paciente pode entrar com uma ação civil e ele pode responder também junto ao CRO, num procedimento administrativo, em razão do mesmo fato. Entendi. E qual seria o exemplo de um processo criminal na odontologia? Todas as vezes, existe Código Penal, por exemplo. O Código Penal diz que todas as vezes que você causar um prejuízo a uma outra pessoa, fisicamente você responde por aquilo. Um exemplo grosseiro: se você tirar um dente sem necessidade, você pode responder por uma lesão corporal. Tirou o dente errado, né? O dente do lado direito, tirou do lado esquerdo. Assim, de repente você pode ter alguém chegar e falar assim: isso é uma lesão corporal gravíssima, porque a pessoa perdeu parte da função mastigatória. E perdeu parte da função mastigatória. Agora, aí você pode responder um processo criminal. Se você perguntar, Pedro, qual que você acha mais grave? Sem sombra de dúvidas, o processo administrativo. Porque se você tirou o dente errado e o paciente entrar com ação indenizatória contra você vai lá e paga a indenização, se você for condenado. Se você tiver um processo criminal, ninguém vai preso por conta disso. A legislação, raramente. Hoje existe um negócio chamado acordo de não persecução penal, existe transação penal, e você não precisa nem necessariamente responder ao processo criminal. São situações que a lei faculta a parte fazer um acordo com o Ministério Público, que é um acordo de não persecução penal, uma transação penal, encerra o processo criminal. Então você tem condições de responder a indenização e pagar, de você ter um processo criminal, fazer um acordo de não persecução penal, uma transação penal, ou então responder o processo criminal e provar sua inocência, ou se você tiver uma condenação, é mínimo. Agora, no procedimento administrativo, você pode ter a sua carteirinha cassada. Isso é a pior parte. Então, o seu ganha-pão, ele pode não existir mais. E se você for penalizado? Mas é muito difícil ser penalizado, tal. Sim, é muito difícil. Você tem que ter realmente cometido um fato bastante grave para você ter uma cassação junto ao CRO. Mas às vezes você tem uma hoje, você tem uma outra ano que vem, pensar que não, você tem uma outra. Se você é um profissional que você não tem os cuidados adequados, você pode responder muito rápido. 2, 3 processos e os conselheiros vão, na primeira, dar uma penalidade branda, depois aperta um pouco a mão e pensa que não, o profissional é cassado. Eu julgo o procedimento junto ao CRO, que é o procedimento administrativo mais grave. E essa cassação do CRO, ela é definitiva ou é por um período? Ou depende? Se for a cassação, você pode ter a suspensão. A suspensão, certo. Período. Agora, a cassação, ela precisa ser referendada pelo Conselho Federal, mas a cassação é definitiva. Ele vai ter que se ele quiser ser dentista de novo, ele vai ter que fazer outra faculdade, conseguir outro registro, é isso? Eu não sei nem mas eu acho que ele pode. Porque a cassação é dele, não é do
CR, não é o número Cara, do diploma. certo. Eu conheço um caso que foi cassado aqui em Curitiba. Tem muitos casos. Muitos dentistas, muitos médicos. Acontece. Pedro, você falou no âmbito civil. Literalmente, para o dentista, isso vai representar uma dor de bolso, certo? É bolso. E nisso tem seguro profissional, que é um outro ponto que a gente quer tocar. No Brasil, isso não é mandatório. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode, é que nem uma carteira de motorista, você não pode pegar um carro se você não tem. E nos Estados Unidos é igual, você não pode exercer a função se você não tem certos seguros já estabelecidos. No Brasil isso é facultativo, vai como pode, como quer. Qual que é a importância que você vê hoje num seguro profissional, até que você acha que todo profissional deveria ter? Como que anda isso no Brasil? Ô, Cris, obrigado pela pergunta, viu? Assim, eu acho isso importantíssimo, muito importante. A gente, às vezes, tem um carro e você contrata ou não o seguro para o seu carro. Eu, Pedro, julgo algo de extrema importância. A minha esposa é médica e eu pago seguro. Ah, você tem medo? Não é isso. Ué, o carro também, você sai na rua e dirige, você pode bater ou não. Mas isso é algo que te dá tranquilidade. Se você tem... hoje tem infinitas empresas no mercado que oferecem um seguro de responsabilidade civil. Cabe você pegar o seguro, analisar. Pegar ali a pólice, analisar. Ver alguém que conhece, analisar para você. Ver se, opa, tá legal, tá bem, então vamos contratar. Você tem seguro de tudo quanto é valor, de tudo quanto é situação e de tudo quanto é especialidade. É exatamente igual o carro. Você pode ter um seguro de um carro de menor valor, um carro de maior valor. A mesma coisa o seguro. Ele vai avaliar o seu perfil, o que você faz e vai ter uma valoração para aquilo ali. Eu acho extremamente importante. E muito seguro vai dar cobertura civil. Dinheiro. Deu ruim ali. Tem seguradoras que elas te dão suporte para a defesa criminal e dá suporte para procedimentos administrativos também. Depende da seguradora. Mas é importante isso aqui. E a seguradora, ela via de regra, ela vai pagar para você. É importante isso, viu? O profissional que for acionado, ele pode escolher quem é o advogado. A seguradora não pode impor quem é o advogado. Você pode escolher quem é o advogado. Olha, eu quero que o Pedro lá em Brasília me defenda. Vai ser o Pedro. Quem vai pagar meus honorários? A seguradora. Eu falei há pouco de um assistente técnico, que é importante o profissional ter. Vai custear as despesas com assistente técnico também. E numa eventual condenação, ela paga a condenação. Se a sua pólice, se você se enquadrou dentro daquela pólice, você contratou, o fato aconteceu, tudo certinho, você aciona a seguradora vai te dar todo o suporte. Essas empresas são boas no Brasil hoje. Ela vai te dar todo o suporte. Você tem tranquilidade. Olha, vou escolher quem que é o meu advogado. O Pedro lá em Brasília, que a gente atua no país inteiro. O Pedro lá em Brasília, a seguradora vai pagar meus honorários, ela vai me dar suporte no assistente técnico e no eventual condenação ela vai pagar também. Acho extremamente importante essa parte de seguro de responsabilidade civil. Acho muito. E Pedro, na tua experiência, quando acontece algum problema, a maioria dos profissionais tem essa responsabilidade civil ou não? Qual é o maior erro que os profissionais cometem aí nesse assunto? Olha, não existe assim essa cultura muito enraizada no país de ter esse seguro. A gente ainda tem um número um pouco reduzido. Existem muitos que tem, mas ainda é um número reduzido de pessoas que têm seguro. Porque às vezes você tem uma ação aí, 1,2 milhão contra um profissional. Nossa, 1,2 milhão, eu já vou ter que vender meu carro, meu apartamento para pagar se tiver uma condenação. Assim, você fica muito apavorado. Então o seguro ele te dá paz. É verdade. Ele te dá paz, te dá tranquilidade. Não, tem um seguro se eventualmente acontecer. Eu perguntei isso porque eu dou aula para pós-graduação em implantodontia. E uma das coisas que eu falo no começo do curso é que todos os alunos têm que fazer o seguro de responsabilidade civil. E quando eu falo isso, eles arregalam o olho e falam, meu Deus, o que é isso, responsabilidade civil? Porque é uma coisa que não se ensina na graduação.
E o profissional vai para o mercado de trabalho sem ter esse respaldo. E aqui no Brasil é relativamente um custo-benefício muito bom. Não é um seguro caro para você pagar mensalmente. Então eu quero deixar a dica aqui para quem está nos ouvindo, que se não tem seguro de responsabilidade civil, é uma coisa boa a se fazer, né, Pedro? Para todos, eu falo assim, que, olha, eu acho que tem que ter, que te dá paz. Sabe? Se tiver um processo contra você, você não vai ficar sem dormir, você vai dormir. Olha, Exato. Eu tenho uma seguradora que me dá suporte. E as empresas aqui no Brasil, elas são boas. São boas. A minha, eu agora nem sei qual é, mas a minha seguradora, ela já entra em contato comigo um mês antes. Ó, vai vencer, posso renovar? O valor é tal. Eu falei, renova, pode renovar. Eu já tenho há anos. E você, assim, você tem N empresas, N seguros, é um portfólio. Ó, eu quero contratar com retroatividade. Hoje é possível. Você paga um pouco mais. Aí eu quero para 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Você tem N formas de contratação de seguro de responsabilidade civil. Muito bom. Assim, para nós também, advogados, é bom que você consegue trabalhar. Você não tem do outro lado um cliente muito aflito, muito agoniado. Às vezes querendo fazer... o procedimento está tudo certo, tudo 100%, está tudo correto, não teve falha. E às vezes o profissional fica um pouco agoniado. Não, vou fazer um acordo, porque a pessoa falou ali que aceita X valores e eu vendo o carro eu consigo pagar. Mas assim, não é assim. Às vezes não é o caso mesmo de se fazer um acordo. Às vezes é o caso de fazer um acordo. Você vai ter que fazer uma análise técnica. É melhor fazer um acordo aqui. Ou não é melhor fazer um acordo. Independentemente do valor da ação. Então, para nós advogados, você tem um cliente que tem um seguro também, nos dá um pouco mais de tranquilidade e deixa o cliente mais tranquilo. Pedro, nesse tópico de responsabilidade civil, onde que cai a questão de responsabilidade do profissional versus a culpa exclusiva do paciente? Vamos supor, ele não veio para as consultas de manutenção, mas não necessariamente que isso vai imputar um problema sobre o serviço, certo? Onde que está aí a responsabilidade dele? Christian, olha só, quando você tem um tratamento, um procedimento que está em andamento, isso é uma via de mão dupla. Isso é uma via de mão dupla. Você tem a responsabilidade que cabe ao profissional e você tem a responsabilidade que cabe ao paciente. Você vai cumprir com a sua parte naquele tratamento. Você vai fazer o procedimento, você vai indicar a medicação, você vai fazer a sua parte como profissional. Agora, cabe ao paciente também cumprir a parte dele como paciente. Ele tem a responsabilidade dele. E é muito comum, infelizmente, o paciente não cumprir com a parte dele. E se o paciente não cumprir com a parte dele, o resultado esperado pode não acontecer. Seja a responsabilidade minha, seja a responsabilidade de mim. Eu, profissional, cumpri com as minhas obrigações. Eu fiz o procedimento, indiquei, mediquei, falei todos os cuidados que ele precisava fazer. Agora, cabe ao paciente cumprir com a obrigação dele também, no procedimento e no tratamento. Consultas de retorno, medicação, tomar as condutas indicadas pelo profissional. E todas as vezes que você, dentista, identificou que o paciente não está cumprindo com a obrigação dele, é muito importante que se anote no prontuário. Você deixar isso documentado. O paciente não veio, o paciente não retornou, o paciente não fez aquilo que era para ter sido feito, a indicação do profissional. Você tem que colocar isso no prontuário. Porque se o resultado não aconteceu, não ficou adequado por culpa dele, você não tem responsabilidade. Ainda que ele tente processar você. Processou não, mas a culpa foi sua, tá aqui, ó, você não veio tal dia, você não fez tal dia, você não fez aquilo que eu te falei. Se o paciente chega para você e fala assim, ó, eu tô muito satisfeito, achei isso legal, tal, anota no prontuário, o paciente volta tal dia, diz que tá muito satisfeito com o resultado até o momento, falou, orientei o paciente a fazer isso. O paciente não veio, pedi pra secretária ligar para ele, entrar em contato, porque o paciente não veio, não retornou. O paciente não tomou essa medicação, relatar, ele não tomou. A sua defesa é o seu prontuário. E há muitos casos em que o paciente é o responsável por não se atingir o resultado esperado. E isso é preciso documentar para que, no eventual processo judicial,
Você informa que a culpa é exclusiva do paciente e não sua. Ô Pedro, mas a gente está aqui, você está colocando uma situação, eu quero aproveitar que você está aqui para colocar situações mais cabeludas, entendeu? Porque as coisas da política de boa relação já é o esperado. Mas agora vamos partir do princípio má fé, certo? Por exemplo, o paciente escolheu por uma coroa que que é livre de metal, é pura cerâmica, mas aquele paciente tem o hábito de sempre tomar um refrigerante com gelo e triturar aquele gelo bem naquela coroa. Aquela coroa vai partir. Como que fica isso? Porque afinal, como que você prova que foi má fé, que você instruiu ele? Se eu vou falar que da traição nem Jesus Cristo escapou, né? Então, aí entra o seguro, né? Aí entra o seguro de responsabilidade civil, porque ele não vai falar que ele mastiga gelo. Da traição nem Jesus Cristo escapou, né? A gente teve um caso não muito distante aqui, que um profissional fez uma cirurgia num paciente e falou, não coloca o pé no chão. E ele colocou o pé no chão. Assim, não tínhamos como provar, só que na perícia, o perito pegou essa informação, que ele tinha colocado o pé no chão, antes da autorização. Tem coisas que pega, tem coisas que não pega. Assim, tem coisas que, se eventualmente acontecer, pegar com a perícia, com o prontuário, com o assistente técnico e tentar ir atrás desse camarada para ver se ele tá tomando coca no boteco. Pedro, vamos mudar a marcha aqui da velocidade do carro, vamos mudar um pouco o tópico nessa parte 4, o paciente de hoje. Comunicação mudou drasticamente, exatamente dessa forma que eu estou na Suíça, Tati em Curitiba, você em Brasília, isso tudo muito bom. Como que fica essa relação do paciente, dessa nova era, muito acesso à informação, muita ostentação em rede social e exposição, como a justiça vê isso também? Olha que maravilhoso, você está na Suíça, a Tati está em Curitiba, eu estou aqui em Brasília e a gente está se falando assim, um bate-papo legal, bacana. Olha o que a tecnologia nos proporciona. E vocês, com esse programa de vocês levarem conhecimento para o resto do mundo e não há limites para essa distância. Então, você tem um lado bom e você tem um lado um pouco mais complicado disso. Assim como a gente tem essa facilitação com a tecnologia, os pacientes também têm. O paciente ele também vai se valer dessas tecnologias. Imagina você que dentro da sua área de atuação você não está atualizado, você não buscou se especializar, você não se informou. O paciente ele vai buscar todas as informações possíveis no chat GPT, no Claude 3, no Gemini. Você vai ter na sua frente um paciente que ele sabe muito. Ele já chega com o diagnóstico, com o plano de tratamento. Há casos e casos. Você tem casos de paciente que só especulou, não é assim um expert. Agora, no dia a dia, eu me deparo com clientes do escritório, o camarada chega aqui, ele sabe tudo e mais um pouco sobre a área. E a gente olha na parte assim, na parte da odontologia, a gente pega processos hoje cada vez mais complexos. Porque o advogado e o paciente, ele estudou tudo sobre aquilo. Tudo sobre aquilo. Não era desse jeito. Ele conduziu errado o tratamento equivocado. Ele poderia ter essa opção, ele não me deu alternativa para pensar. Eu pesquisei, ele não é especialista na área, ele não tem especialização, ele se intitula isso, e ele fez isso sem ter conhecimento. Às vezes você chega no processo, chega um processo para você, um processo gigante. O paciente sabe tudo sobre aquele assunto. Então, esse novo paciente que está sentado na sua frente, principalmente no período pós-pandemia, que deu uma virada assim, ele é um paciente muito mais instruído. E você que está do lado de lá, que está atendendo esse paciente, você tem que procurar se especializar ao máximo dentro da sua profissão. Você tem que realmente ser um bom profissional, estar adequado, entender o que é de novo no mercado, o que é mais moderno, quais são... hoje existe esse procedimento, sim, mas tem esse que é melhor, dá uma rejeição menor, o paciente pode utilizar esse. Então, você precisa muito mais para encarar esse procedimento. Para poder discutir com o paciente, né, o que ele já traz, a informação. Exatamente. E colocar para o paciente o que é o certo e o que é errado, porque às vezes ele traz a informação que para o caso dele não é tão indicada. E saber justificar a mudança
do plano de tratamento, porque, como eu falei, eles chegam com o plano de tratamento pronto. É muito engraçado. O meu vizinho queria fazer um procedimento na área médica. Aí eu conversando com ele, assim, ele sabia tudo e mais um pouco sobre o procedimento e sabia quem que era o profissional que ele já tinha pesquisado que fazia aquilo ali de melhor no mercado. Ele falou assim, não, o profissional vai fazer isso para mim é fulano. Quanto ele vai cobrar? Não sei. Eu quero ir. Por quê? Ele já tinha tanto pesquisado o procedimento quanto o profissional. Exato. Ele vai fazer. Ô Pedro, mas essas novas tecnologias, isso não muda a obrigação dos profissionais do ponto de vista legal, né? Aquilo que a gente estava falando independe, não é isso? Não muda, não muda. Não muda. Ô Pedro, com relação às novas tecnologias, eu vi recentemente uma notícia fantástica com relação à inteligência artificial, um diagnóstico super precoce que normalmente médicos não viriam, e a inteligência artificial foi capaz de detectar um nódulo no seio de uma paciente e que confirmou posteriormente. Então você tem a inteligência artificial para o bom e pode não ter, ser um diagnóstico assertivo, por exemplo. Você já se deparou com algum problema que foi amparado por inteligência artificial, mas infelizmente isso tomou um caminho errado? Já caiu na sua mão isso, ou a gente ainda não estava evidenciando isso? Algum conveniente já caiu sim na nossa mão. Agora, para o mundo do direito existe uma coisa chamada assim, homem médio. O que é o homem médio? Naquela situação, naquelas condições, como agiria um homem médio? E muitos problemas, por exemplo, no período de pandemia. Hoje, pós-pandemia, é fácil você pensar em como agiria uma determinada pessoa, não, como você agiria em determinados cuidados. Mas é uma brincadeira que o pessoal fala assim, depois da onça morta, todo mundo quer pisar em cima dela, né? Agora, naquele período de pandemia, o paciente chegar para você e você tomar uma conduta. Eu lembro que eu fui fazer um serviço no dentista, cara, todo mundo parado, tal, não sei o quê, máscara, um cuidado, o dentista, você não via, só escutava o som vindo dele. Então, aquele momento, o entendimento do homem médio para tratar daquela situação era aquele. Daqui a 5, 6, 10 anos, é outro. Então, se naquele primeiro momento a inteligência artificial detectou que existia aquilo ali e ainda era um entendimento precoce, esse não é o entendimento do homem. Isso é uma exceção da exceção da exceção. Então não pode entender que aquele problema que foi detectado seja uma falha. Não era. O entendimento do homem médio era outro naquele momento. Essa questão da inteligência artificial ainda está ali bem confusa, mas eu acho que vai ser muito fascinante. A gente já tem softwares, inclusive na odontologia, que evidencia claramente estruturas extremamente importantes que você não quer correr o risco de atingir, e ela já torna isso bem evidenciado. Mas mudando de assunto um pouquinho, porque eu acho que é bem relevante, inclusive, que a gente falou de comunicação, questão de redes sociais e a Lei Geral de Proteção de Dados, que está cada vez mais em evidência, tanto no Brasil quanto aqui na Europa. Está muito, muito rígido esse monitoramento sobre os dados do paciente. Como que você vê assim, o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nas clínicas odontológicas e principalmente no relacionamento com os pacientes, né? Cris, obrigado pela oportunidade de falar sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje em dia, com esse uso de tecnologia, rede social, ser profissional é um pouco, às vezes, desafiador, por assim dizer. Hoje, para você fazer, às vezes, um trabalho, você tá ali, você precisa, às vezes, de alguém que trabalha com filmagem, você precisa de equipamento, que pode ser um pouco caro, você precisa de uma estrutura, uma clínica bonita, um espaço bonito, que é para você filmar, lançar nas redes sociais. Mas tudo isso aí tem que ser feito com ética, com cuidado, com respeito, com responsabilidade. E assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio justamente para dar uma segurada nesses abusos. Porque hoje, na hora que você aciona um computador, você tem milhares de informações que chegam até você através daquela captura, daquela informação de onde você acionou aquele computador. Então,
a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para dar uma freada nisso. E o dado que é captado, o dado que ele é captado, ele é um dado sensível, esse da área da saúde. Vou pegar até um tempinho um pouquinho maior aqui para explicar um pouquinho sobre isso. Acho que é bastante importante, assim. Você tem, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem dados que são gerais e tem dados que são específicos. Também podemos chamar de dado sensível. O que é um dado geral? É o meu nome, é o meu telefone, é o meu e-mail, é o meu CPF. Agora, tem dados que são sensíveis, que merecem uma maior proteção, que é um dado relacionado à saúde, à opção sexual, a partido político, que merece uma maior atenção. E dentro da área da saúde, o dado relacionado à saúde, ele é um dado sensível e ele merece uma maior proteção. Então, são poucas clínicas assim que a gente vê que elas se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados. O paciente entrou em contato com a clínica, o prontuário, quem tem que ter acesso é o profissional, não são recepcionistas. Então, existem coisas que você tem que fracionar. O que é interessante o recepcionista pegar, o que é interessante o profissional pegar, qual é o dado que realmente é interessante eu pegar, como está sendo feito o tratamento desse dado. Aí, quando eu falo de dado, eu falo nome, RG, CPF, endereço, cor, os problemas de saúde que levaram aquela pessoa até a clínica. Então, esses dados que você capta tem dados gerais, tem dados que são específicos, são sensíveis. Os dados que são gerais, ele merece uma proteção, o dado que é sensível, ele merece uma proteção ainda maior. Por exemplo, são raras as clínicas que tem. Diz a lei que quando você vai atender uma criança, você precisa de pegar um termo de consentimento do pai ou da mãe antes de atender essa criança. Por quê? O dado que se você pega de um menor, ele é um dado sensível e você precisa de uma autorização dos pais para fazer isso. Você precisa deixar exposto na clínica a informação de quais dados você capta. Isso é obrigatório, você tem que ter na clínica. Se você pega, aí quando a gente fala em rede social, juntando uma coisa a outra, a pessoa chega nas redes sociais, coloca, divulga, faz material e etc e tal, manda, às vezes e-mail e mensagem para outra pessoa. Quando você manda um e-mail, feliz aniversário, parabéns, é seu dia, dia da mulher, enfim, isso que você está fazendo é marketing, não é tratamento de saúde nem cuidado, isso é marketing que você está fazendo. E se você está fazendo marketing, para essa informação chegar até o paciente, você tem que pedir a autorização dele lá naquele momento inicial, quando ele esteve na sua clínica, para você poder fazer esse marketing. E as multas são pesadas. Então você tem que ter esse cuidado, procurar adequar a sua empresa. Se você tem um site, colocar uma política de privacidade no site. Se você tem uma rede social, toma cuidado com o que você coloca. Às vezes você vai colocar ali você está rendendo um resultado. Aí chega uma pessoa lá na sua clínica, você não consegue entregar aquele resultado. Não, mas você tem que você atraiu aquela pessoa para a sua clínica através da informação que você informou, do vídeo, etc., como um resultado. Então, é importante isso, é muito bom essa questão de tecnologia. Você leva a informação, imagem, vídeo até o seu paciente. Hoje você tem um gasto com estrutura com relação a aquilo, mas também tem a responsabilidade. Por quê? Nessas informações que se tramitam, você está, de repente, vendendo um resultado, você está coletando dados nessa transação. Então, existe a responsabilidade legal que você precisa falar sobre essas informações que estão sendo trocadas. Rede social hoje realmente tem o lado bom, como você falou, e tem o lado ruim, né? Muitos profissionais postam procedimentos transoperatórios e, de acordo com a nossa resolução do Conselho Federal de Odontologia, a gente não pode. A gente só pode postar antes e depois. E muito se vê em procedimentos, né? Para o profissional divulgar o seu trabalho. Você já teve algum processo relacionado a isso, Pedro? De rede social, de paciente não gostar da exposição ou não conseguir o resultado devido à rede social? O processo chegou para mim com um vídeo do médico. O médico tinha um vídeo, o dentista tinha mais de um vídeo na rede social falando sobre aquilo ali e dava a interpretação que era resultado mesmo, e ele fez o procedimento, o resultado não foi atingido. Não, mas eu tenho um termo de consentimento
informando aqui sobre os riscos inerentes ao procedimento. Tudo bem, mas no vídeo talvez E o paciente não teve aquele resultado. não teve. E daí ele não gostou e processou o dentista. Nesse vídeo aqui, você está me prometendo um resultado. Nesse vídeo aqui, você está prometendo um resultado. 3 vídeos do profissional. Aí, ó, assim, não tem jeito. Aqui é realmente... E como que um profissional hoje, assim, uma dica aqui, deve manter a ética na rede social e talvez promover de uma forma ética o seu trabalho? Qual que é a tua sugestão? Olha só, a gente tem o código de ética da profissão. E você tem um código que é o norte a ser seguido. Se você vai fazer uma publicidade, uma propaganda, não seja apelativo. Não ofereça aquilo que você não consiga entregar. Os conselhos de classe hoje, eles têm um trabalho enorme para frear publicidade, propaganda. Você tem um código de ética que fala como o dever ser, o que é certo, o que é correto, material educativo, não ser apelativo. É você não vender fumaça. É você não enganar o próximo. É você agir de boa fé para com seu paciente. Não é você, na rede social, prometer uma coisa, na hora que ele chegar aqui, você não ter aquilo para oferecer. Você tem que oferecer, vender e trabalhar com aquilo que você é, com aquilo que você possui, de acordo com o seu código de ética. Observar os bons costumes, não denegrir a imagem do outro profissional. Isso é concorrência desleal, inclusive. Tem algumas instituições hoje que têm alguns projetos bacanas, que elas permitem que o próprio profissional faça a denúncia do próximo, do outro. Isso é anônimo. No nosso conselho regional de odontologia é assim. Um dentista pode denunciar o outro anonimamente. Acho fantástico isso, porque ele está tomando espaço do colega de maneira injusta, né? Não correta. Isso é uma concorrência desleal, isso não é bacana. Não é bacana. E assim, penso eu que, de repente, haveria tão prova. Às vezes, o conselho entra às vezes com um processo contra dentistas, né? Quando recebe essa denúncia anônima, o conselho é obrigado a mandar uma notificação para o dentista. E o dentista tem que responder oficialmente. É incrível. Então, assim, é seguir o que diz o código de ética, é seguir a liturgia do que diz a profissão. Fazer a coisa certa, né, Pedro? Não custa, é fazer a coisa certa. É isso aí. Olha, foi muito legal, Pedro, o nosso bate-papo. Eu acho que foi super esclarecedor. Eu tenho certeza que vai ajudar muito todos os nossos colegas aqui, porque é um assunto que não se fala todo dia, não tem acesso, às vezes, a essa informação. O dentista só vai buscar informação sobre esse assunto quando realmente, às vezes, recebe um processo, né, alguma ação. Então, eu quero agradecer aqui a tua presença. Foi um prazer enorme falar com você. Você é uma simpatia e muito obrigado mesmo. E Pedro, já aproveito o gancho aqui. Aproveito para dizer que eu conheço o Pedro há muitos anos, ele foi meu mentor todo esse período que eu tive em Brasília, me deu todo o suporte, foi meu paciente, foi meu mentor também nesse período que eu abracei a área de perícia, que foi um trabalho muito lindo e eu adorei fazer, ajudar as partes que foram prejudicadas de alguma forma. Pedro, muito obrigado pela sua presença, é uma honra ter você aqui, viu? É isso mesmo. Assim, agradeço demais pelo convite, espero ter contribuído com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente, muitas pessoas vão se valorizar assim, na profissão, vão se capacitar. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu sou fã do Christian já faz muito tempo, adoro o Christian. Na oportunidade que a gente tem, a gente bate um papo. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Se precisar de mim, já me coloco aqui à disposição. Eventualmente, se tiver algum assunto que eu possa contribuir de alguma forma, é só me acionar por aqui. E, assim, todo o sucesso do mundo mesmo para vocês. E como é que o pessoal pode te achar, Pedro? Pedro Amado dos Santos? Deixa algum contato aí para quem quiser. Meu telefone é 619-9921-3090. 619-9921-3090.
Meu e-mail é pedroamado@santosemaciel.advogados.com.br, pedroamado@santosemaciel.advogados.com.br. A gente possui escritório localizado aqui em Brasília e a gente atende todo o país. Aonde for possível, a gente chega e depende, a gente, do Rio Grande do Sul ao Pará, vários locais aí a gente está presente. E a gente tem um time bacana aqui de profissionais para atuar, assim, problemas relacionados à área trabalhista de clínica, a parte empresarial, problemas relacionados a erro profissional do dentista. Dizer qualquer coisa Só aí para nos ajudar, né, Pedro? Isso aí. Pedro, olha só, esse podcast não tem obrigação de fim, tem obrigação de meio, e é exatamente por isso que eu vou deixar os seus contatos também nos links que vão aparecer embaixo desse vídeo. E eu aproveito para agradecer todo mundo para se tornar talvez uma obrigação de fins aí, para aumentar a audiência e difundir e ajudar os colegas. Compartilhe esse vídeo se for de ajuda para algum colega seu. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio do Dental Unit Podcast. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.